Pois bem, vamos para a próxima parte, né? Atos capítulo 19. Nós vamos observar aqui que aqui houve um batismo de pessoas que já eram batizadas. O apóstolo Paulo encontrou 11 discípulos de João Batista, que já eram batizados por João, e Paulo rebatizou elas. Vamos ler para você entender. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Paulo perguntou para aqueles discípulos que eram de João Batista se eles tinham recebido o Espírito Santo já. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então esses irmãos aqui, eles estavam em Éfeso, na cidade de Éfeso. Eles não sabiam que o Espírito Santo tinha sido derramado lá em Jerusalém. Eles não sabiam ainda. E Paulo perguntou para eles, né, se eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo. E eles falaram que não. Aí Paulo perguntou para ele aqui, ó, o versículo 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Veja, eles eram batizados por João Batista. E aí? Tá vendo? Quem foi João Batista mesmo? João Batista foi o maior profeta que Jesus falou. Que dentre os homens não tinha um maior do que João. Foi o último profeta da lei. Tá vendo aí? Esses homens aqui, esses discípulos aqui, foram batizados por João Batista. Mas observe o que aconteceu. Versículo 4. Mas Paulo disse: certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que, após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Quando João batizava as pessoas, João não usava nome. João não falava: eu te batizo no nome de alguém, no nome Pai, Filho e Espírito Santo, no nome de Jesus. Não. João batizava para arrependimento, mas dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir. Isso era em quem? Em Jesus Cristo. Então aqueles discípulos de João, eles sabiam que eles foram batizados por João, mas quando Jesus assumisse o seu ministério, quando é que Jesus assumiu o ministério? O próprio João disse aqui, ó, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então ali João encerrou o seu ministério. E Jesus deu continuidade, porque João veio abrir o caminho para Jesus. Entendeu? Então, esses discípulos que foram batizados por João, porque João não usava nome. João batizava eles para arrependimento, dizendo a ele que cresce naquele que viria, que era Jesus. Aí olha o que Paulo disse. Verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Eu achei que era 11. Eram 12 varões. Você que diz, irmão, assim, ó, não, eu já fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não vou me batizar novamente. Tudo bem, eu respeito a sua posição, porém eu digo a você uma coisa: você não crê na Bíblia. Marcos 16, 15. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê? Então, se você não crê nesse batismo, lamento por você, tá? Porque isso aqui é a palavra. Esses discípulos aqui tinham mais argumento do que nós. Esses discípulos aqui podiam dizer para Paulo assim: ó, Paulo, nós fomos batizados pelo maior profeta da lei.
O próprio Jesus falou que dentre os homens que nasceram, não teve um maior do que João. Foi ele que nos batizou. E você quer que nós batizemos de novo? Nós fomos batizados pelo maior profeta da lei. Eu te pergunto, quem te batizou? Quem te batizou? Tá vendo, irmão? Eles não replicaram, porque João disse a eles, mas Paulo disse, certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Quem é que vinha após ele? Quem é que vinha após João? Isto é, em Jesus Cristo. Tá vendo aí? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Você que não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa, meu irmão, ser batizado. Os títulos de Deus nunca te perdoaram. Pai, Filho e Espírito Santo nunca perdoam o pecado. Só há um nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4, verso 12. Jesus Cristo. Não tem outro. Está vendo aqui? Esses irmãos eram batizados por João e foram rebatizados por Paulo para receberem no seu batismo o nome do Senhor Jesus. E agora? Está vendo aí o que é que a Bíblia diz? Depois que eles foram batizados no nome de Jesus Cristo, eles receberam o Espírito Santo. Está vendo aí? Quer receber o Espírito Santo? Seja batizado no nome de Jesus Cristo. Senão não tem como. Agora, vamos para o próximo passo. Atos 22. Se você tem dúvida ainda do que está acontecendo, eu estou te mostrando as escrituras. Se você crê, tudo bem. Se você não crê, peça a Deus para abrir o seu entendimento. Né? Como ele abriu o meu também. Eu fui criado nas Assembleias de Deus. Com 15 anos me batizaram. Eu nem sabia para que servia o batismo. Tá vendo? Me batizaram, eu nem sabia para que servia o batismo. Me batizaram no nome de quem? Da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a Trindade de Roma. Porque quem batiza nesses títulos aí é Roma. É a Igreja Católica. Esse batismo não é bíblico. Mas quando um irmão me mostrou da Escritura que o batismo era em nome de Jesus Cristo, eu me arrependi e pedi o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu não era batizado. Eu entrei, como um pecador, eu entrei dentro da água, me molharam lá e saiu o mesmo pecador de dentro da água. Meus pecados não foram perdoados. Porque não foi invocado o nome daquele que perdoa pecado. Só existe um nome que perdoa pecado, é o nome de Jesus Cristo. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa aqui, ó. Vou mostrar aqui uma coisa para você. É palavra, a palavra é a palavra. Observe isso aqui. São João capítulo 3. Jesus conversou com quem? Com Nicodemos, um príncipe dos judeus. O que aconteceu? Jesus foi conversando com ele sobre o novo nascimento. Ele não entendeu aquilo, né? Ele achou que ele tinha que voltar para o ventre da mãe dele e nascer de novo, porque Jesus estava falando de coisas espirituais. Ele não entendeu. Tudo bem. Quando chegou aqui no versículo 16, olha o que é que ele vai falar aqui. Eu quero ler aqui um texto aqui para você entender. Ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só herdará a vida eterna, irmão, aquele que nele crê. Crer em Jesus Cristo, irmão, é crer em sua palavra. Pergunta às pessoas aí, você crê em Jesus Cristo? Creio. Creio. Crer da boca para fora. Crer é viver a palavra. Se você não crê no batismo em nome de Jesus Cristo, então você não crê na palavra de Deus.
Porque foi Jesus que mandou batizar em nome. Foi Jesus que mandou batizar. E em seu nome. Lucas 24, 27. E em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Foi ele que mandou. Vamos lá. Verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio condenar ninguém, irmão. Você sabia que Jesus não veio condenar ninguém? Está escrito. Ele não veio condenar ninguém. Ele veio salvar. Salvar aquele que crê em toda a palavra. Não é em uma parte da palavra, em toda a palavra. Está vendo aí? Verso 18. Quero que você observe. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A pessoa que não crê nesse nome, não recebe o batismo nesse nome, diz a Bíblia. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Você não crê, não? Então, eu estou te dando as escrituras. Vamos para Atos 22. Aqui é o batismo do apóstolo Paulo. Você crê em Paulo? Eu vejo muitas pessoas citando o apóstolo Paulo, mas não crê no que Paulo ensinou. Não segue o que Paulo praticou. Vamos ver como é que Paulo foi batizado? Atos 22, versículo 12. Isso aqui foi depois que ele caiu do cavalo, lá em Atos 9, quando ele ficou cego e Deus revelou a Ananias, né, que ele ia lá para... Você sabe essa história lá, né? Depois você lê lá em Atos 9, você vai ver, isso aqui é um complemento para você entender. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, que é Paulo dizendo, vindo ter comigo, e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora, o vi. Então, esse aqui foi aquele momento que ele estava cego, né? Quando o Ananias orou por ele, aquelas escamas que ele desou dele, ele passou a enxergar novamente. Versículo 14. E ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha, para com todos os homens, do que tens visto e ouvido. Agora observe o versículo 16, o que é que Ananias diz a Paulo. E agora? Por que te detém? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Quem era o Senhor de Paulo? Quem era o Senhor de Paulo? Porque muitos dizem assim, aí ó, em nome do Senhor. E quem era o Senhor de Paulo? Quem era o Senhor de Paulo? Eu vou lhe mostrar quem era o Senhor de Paulo. Aqui. Que as pessoas ficam querendo achar desculpa, irmão. Não, em um lugar mandou batizar em nome de Jesus. Em outro lugar mandou batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Em outro lugar mandou batizar em nome do Senhor. E quem é o Senhor? Veja aqui quando Paulo caiu do cavalo, que o Senhor falou com Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Atos 9, versículo. E Saulo perguntou, e ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus. Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus. Ananias perguntou, e agora? O que te detém? Levanta-te, batiza-te, e lava os teus pecados,
invocando o nome. Não títulos, não Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui, ó, eu te mostrei os relatos batismais, todos em nome do Senhor Jesus. Não tem nenhum em nome da Trindade. Nenhum em nome Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Pai não é nome, Pai é um título. Eu sou pai porque eu tenho filho. Eu sou filho porque eu sou nascido de uma mulher. E eu sou espírito porque eu tenho vida. Tá vendo aí? Então eu sou pai, sou filho e sou espírito. Mas meu nome é Marcelo. Atos 2,37. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel. A este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor Jesus Cristo. João 17,6. E eu lhe fiz conhecer o teu nome. João 17,26. E manifestei o teu nome aos homens. Então, meu irmão, se você não viu ainda o nome, lamento. Mas esse é o batismo bíblico. Fora disso, todos são falsos. Todos são falsos, porque ninguém prova dentro da Bíblia um batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe. Alguém pode me provar? Ninguém pode me provar isso. Então, Deus abençoe.